Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores, em mais uma semana da Quaresma, nesta Semana Nacional da Cáritas. Vamos à atualidade da Diocese açoriana. Nesta segunda-feira, no arranque da Semana Nacional da Cáritas, a Diocese e a Cáritas Diocesana apresentaram o movimento Comunidades Vivas no Seminário Episcopal de Angra, um projeto que o Bispo Dom Armando assume ser uma vontade já de algum tempo. Eu acho que esta vontade que haja comunidades vivas é de todos, é toda a Igreja, da Diocese. Este projeto nasce muito da reflexão que a Cáritas foi fazendo, das necessidades que sentia no terreno, a falta de voluntários, voluntários idosos. E a partir daí começámos também a refletir o que é que se poderia fazer. Mas houve vários passos verdadeiramente providenciais, que nos sentaram à mesma mesa, que fomos refletindo e também de traçar algumas linhas de rumo para reavivar o que deve ser este papel da Cáritas, é suscitar comunidades, grupos, Cáritas. E daí foi surgindo a ideia de não serem só grupos Cáritas propriamente, mas grupos que envolvessem as pessoas de boa vontade que já pertencem a grupos Cáritas, os vicentinos, outros movimentos, as autarquias, as IPSS, porque nós temos que trabalhar todos juntos e caminhar juntos, cada um dando o seu contributo, cada um dizendo o que é que pode dar. E depois um outro aspecto, e que hoje também ficou aqui evidente neste fundar de uma espécie de movimento, é que nós não podemos criar grupos para a vida, mas pessoas que se vão formando, também não nascem já a saber tudo, que se vão formando e que vão chamando outra gente que também se vá formando. Havia uma expressão que saía que era muito feliz, que nós não queremos fazer ações de resposta às necessidades das pessoas, mas queremos deixar uma história que se conte e que se vá contando. Daí chamar-se a isto também movimento. Em resposta a uma tendência para o individualismo, o projeto pretende criar comunidades mais atentas e mais fraternas. Quem dera chegasse à revitalização das nossas comunidades como verdadeiras comunidades cristãs, humanas, solidárias, onde todos se interessassem e se entreajudassem, porque o caminho que nós estamos a assistir é cada vez mais para um individualismo que nos fecha no nosso pequeno mundo, que nos desinteressa do que se vive ao lado, e é evidente que eu não me devo estar a meter na casa do outro, nem nos problemas do outro, mas que posso colocar-me à disposição para minimizar certas carências que possa uma pessoa ter hoje, ou porque ficou desempregada, ou porque ficou doente, ou porque ficou idosa, ou porque perdeu a capacidade de pagar uma renda. Há tantas coisas pequenas que podem surgir de repente, até a mim próprio, que se não tiver alguém atento que me dê a mão, eu vou ficar para trás. Não é? E hoje há tantas novas realidades no mundo, na vida das famílias e das comunidades, que são tão evolutivas, tão rápidas, que nós estamos sempre a deixar para trás pessoas que ficam fora do comboio. Já não digo só da inteligência artificial ou das novas tecnologias, mas fora do comboio do conhecer, do saber os recursos a que pode recorrer, os pedidos até de ajuda que pode obter, e isto, oxalá possam, hoje dizíamos que nasce de certa forma um menino, mas que é sobretudo uma grande sensibilização que nós queremos fazer a que as comunidades se renovem. Um projeto que é sobretudo uma otimização de recursos. O movimento de Comunidades Vivas consiste numa intervenção junto dos vários grupos que trabalham nas paróquias e todos os voluntários que trabalham com a Cáritas e que nós, no âmbito da nossa missão também da ação pastoral, com quem temos vindo a trabalhar ao longo dos anos, neste momento tem um reforço no nosso apoio na comunidade e tem várias vertentes. Por um lado, a questão de apoiar as dificuldades que eles sentem no terreno, as dificuldades em termos de encontrar respostas, mas também de chegar às pessoas que realmente necessitam, das dificuldades que eles sentem de estarem mais habilitados, mais qualificados para a intervenção que lhes é exigida, face às problemáticas que lhes chegam,
muitas delas cada vez mais complexas. Portanto, este movimento surge da necessidade que a comunidade tem de se organizar para melhor responder. Natal Sousa, da Cáritas da Ilha Terceira, diz sentir que ainda há pessoas sem resposta. Uma lógica de complementariedade. Portanto, nós não queremos substituir ninguém, não estamos a criar propriamente respostas novas, eventualmente se vier a surgir esta necessidade, logo veremos, mas neste momento o que queremos fazer é a potencialização do que existe, com trabalho em rede. A nossa percepção é que ainda há pessoas na comunidade que não estão a ter resposta. Muitas vezes não as procura, mas também nós não estamos a conseguir chegar lá. Haverá, em algumas comunidades, faltas de alguns recursos, precisamos de mais voluntários, precisamos de os capacitar e temos que criar metodologias para também chegar a essas pessoas. O projeto piloto envolve, numa primeira fase, 4 comunidades: São Mateus, Santa Bárbara, Vila Nova e a cidade de Angra do Heroísmo. Ao longo deste processo foi realizado um mapeamento das necessidades e dos recursos existentes, bem como uma análise das respostas já implementadas. Um ano após a sua morte e na Semana Nacional da Cáritas, Monsenhor Weber Machado foi homenageado na sede da Cáritas em São Miguel. Dom Armando Esteves Domingues participou na homenagem e desafiou os cristãos a não deixarem morrer o profeta. O Padre Weber acaba por ser um homem profético e fez nascer coisas à volta dele pela vida que tinha, pela interioridade que vivia, o seu amor a Jesus Cristo, o amor ao Evangelho, o conhecimento da doutrina social da Igreja, mas depois esta capacidade que é sempre mais difícil de fazer gerar coisas, de se sentar ao lado do pobre, de o ouvir, de perceber o que é que era preciso, perceber também cada dia o que é que era preciso ir buscar mais. Um homem que se deixou evangelizar pelos pobres, não era só partilhar o seu saber, mas era o sentar-se na rua. Portanto, o sentar-se na rua e perceber na rua o que é que faltava à rua. Não é? É um homem que nos diz que ser profeta é preciso sair, é preciso estar onde os homens estão, onde os homens sofrem, onde é preciso proclamar a justiça, também denunciar injustiças. Não podemos deixar morrer os profetas, não é? Por isso é que hoje também a Cáritas pensou nesta homenagem ao Monsenhor Weber. Para José António Gomes, da Cáritas de São Miguel, o sacerdote foi a personificação do tema da Semana Nacional da Cáritas. O amor transforma as pessoas. E esse foi um lema do Sr. Padre Weber. O Sr. Padre Weber transformou a vida de imensa gente ao nível da ilha, de toda a ilha de São Miguel. E, portanto, lembrámos também que estávamos a celebrar um ano do seu falecimento e que fazia todo o sentido, na Semana da Cáritas, que era uma semana que ele estimava muito, fazermos esta cerimónia simples. Não queríamos nada de extraordinário, mas para, de certa forma, lembrar o legado que ele deixou na ilha, deixou na Igreja em geral e deixou nesta instituição e que nós procuramos continuar. É evidente que não é fácil continuar um trabalho de uma pessoa que é extraordinária, uma pessoa que é irrepetível, mas o nosso trabalho é tentar dar continuidade, digamos assim, ao legado que ele nos deixou. Piedade Lalanda, do Conselho Económico e Social, falou de alguns episódios do homem revolucionário. E na altura eu lembro-me de ter ficado muito surpreendida e também satisfeita por conhecer um sacerdote que tinha preocupações sociais. Não era comum ouvir alguém denunciar dentro da Igreja a questão da pobreza, mas sobretudo a injustiça na redistribuição da riqueza. Essa era uma das traves mestras da sua argumentação. Existem poucos, como ele dizia, que têm muito e muitos que têm muito pouco. A Igreja nem sempre colocou, como ele, o dedo na ferida, mas ele ajudou a que isso não ficasse no silêncio. O Padre Weber sempre foi uma pessoa inconformada, não apenas com os pobres que ajudava, mas com as causas da pobreza que ele procurou denunciar. E se formos ver o seu percurso, a sua participação cívica teve até relevo na política local e regional antes de 74. Ele fez parte da Comissão Local para as Eleições para a Assembleia Nacional de 1969, tendo sido um dos subscritores da denominada Declaração de Ponta Delgada. E este documento visou agregar católicos moderados que colaborassem na oposição ao Estado Novo.
Esta participação cívica do Padre Weber colheu-lhe alguns dissabores. Inclusive, segundo o Dr. Carlos Enes, no seu livro A Oposição Democrática em Ponta Delgada, o Padre Weber foi chamado à PIDE por ter defendido num colóquio, num salão paroquial, vários aspectos da doutrina social da Igreja, sendo ao mesmo tempo inquirido acerca das suas ligações com elementos da oposição. Um outro episódio também relatado na obra de Carlos Enes, com base no testemunho do próprio Padre Weber, diz-nos que ele prestou assistência à comunidade religiosa de Maria Imaculada no convento da Esperança, onde as irmãs se dedicavam a apoiar aquilo que na altura se diziam que eram as criadas de servir, as empregadas domésticas. E ele reunia ao domingo para lhes fazer palestras, onde ele falava da dignidade da pessoa humana, dos seus direitos e deveres, como trabalhadoras. E a consequência imediata destas suas charlas, como ele chamava, foi que as patroas queixaram-se, junto às autoridades eclesiásticas, por considerarem que as mudanças de comportamento das suas empregadas se deviam àquilo que elas chamavam a doutrinação comunista do Padre Weber. E ao causar tanto desassossego, o Padre Weber foi obrigado a cancelar as charlas e deixou de exercer esta função no convento da Esperança. Mas como ele era desassossegado e como ele era revolucionário interiormente, no bom sentido da palavra, e estava sempre a fervilhar, passou a frequentar a doca de Ponta Delgada, aproximou-se dos estivadores e continuou a desenvolver o seu trabalho de consciencialização. Para Anabela Borba, presidente da Cáritas Diocesana, o legado de Monsenhor Weber Machado é muito difícil de manter. Pela sua personalidade de ser um homem muito, como é que eu vou dizer, muito ativo, muito agitado. Ele era um homem muito agitado e procurava muito responder de imediato às questões. E nós estamos a viver numa sociedade em que os problemas são cada vez maiores e nós estamos menos agitados. Isto é, sentimos mesmo menos o compromisso que o Monsenhor Weber tinha. E, portanto, é um grande desafio, mas não é fácil sermos tão desinquietos. A palavra que eu queria usar para descrever o Dr. Weber era um homem desinquieto. Tinha que andar sempre depressa e queria respostas imediatas. E nós estamos confrontados com respostas muito demoradas a todos os níveis. Também nós, sociais, às vezes nos embrulhamos em procedimentos e em processos. A sessão de homenagem terminou com a convicção de que a memória do homenageado continua viva no trabalho da Cáritas e no compromisso social da Igreja nos Açores. A Comissão Diocesana Justiça e Paz está preocupada com a escalada da guerra e com o uso da força num conflito que se prevê contínuo e desgastante, diz o padre José Júlio Rocha, assistente da Comissão Diocesana Justiça e Paz. O Papa Francisco define a guerra como uma grande derrota da humanidade. É importante nós termos isso em conta porque é com perplexidade e com muita apreensão que vemos o mundo derruir para um conflito contínuo, desgastante, como disse, uma espécie de terceira guerra mundial aos pedaços, em que desta vez parece que os maus da fita, os que têm sede de sangue, de vingança, de ódio, os verdadeiros terroristas são aqueles que nós sempre apoiamos e que estiveram do nosso lado. Isto torna a situação sempre mais incómoda, porque se uma pessoa que promove a paz sempre foi contra a guerra, com muito mais razão de ser, será contra guerras injustas. Contra guerras. A guerra devia ser a existir, devia ser um último recurso. O Sun Tzu, há quase 3.000 anos, na sua Arte da Guerra, dizia que o objetivo da guerra é a paz. Eu já não gosto de fazer afirmações filosóficas ou existenciais sobre a guerra é sempre um fracasso. Fazer de um fracasso uma arma é próprio de ditadores, é próprio de gente que tem sede de sangue, é próprio de gente que semeia o ódio. O teólogo padre José Júlio Rocha garante que a história não se repete, mas que redesenha-se.
o desrespeito pelo direito internacional que esta intervenção no Irão, por exemplo, tem criminoso, e não deixa de ser interessante, ou muito esquisitamente interessante, que os Estados Unidos da América, onde quer que vão para levar a liberdade, têm o azar, a sorte ou a coincidência de encontrar sempre petróleo. Isto esvazia qualquer ação bélica dos Estados Unidos de toda a moralidade, se é que há minimamente moralidade numa ação dessas. Assusta-me também a incapacidade dos países para travarem os ímpetos bélicos e criminosos de certos líderes do Ocidente. Nós sabemos que esses problemas, o problema do Irão, o problema do Médio Oriente, todos os outros problemas são problemas que já têm muitos anos. Querer resolver todos os problemas de um momento para o outro, ou como dizia uma vinheta da Mafalda do Quino, quando o Manolito pergunta à Mafalda se nós matássemos todos os bandidos do mundo, ficavam apenas os bons, não é? E Mafalda responde, não, ficavam apenas só os assassinos. Portanto, esta sede de aniquilar todo o mal, de separar o trigo do joio antes do tempo, de querer construir uma sociedade utópica, dá sempre em distopia. É típico de Hitler, é típico do nazismo, é típico do neonazismo, esta vontade de que nós somos os bons e eles são sempre os maus. E, portanto, as nossas ações, por mais criminosas que sejam, estão sempre respaldadas pela nossa bondade intrínseca. Não é assim. O sacerdote garante que tudo o que foi instituído como paz, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, está a ser destruído. Para o padre José Júlio Rocha, alcançar a paz exige sempre um compromisso coletivo da humanidade e acredita que a história há de julgar este momento. Melhor que Jesus não há, melhor que Jesus não há. A Romaria da comunidade de Nossa Senhora de Fátima foi para as estradas este sábado. Homens, mulheres e crianças, cerca de 500 elementos na maior romaria desta quaresma. Irmã Irondina Mendes, da Congregação de São José de Cloné. Muito bem. Está a fazer esta caminhada pela primeira vez? Estou a fazer esta caminhada pela primeira vez. É uma experiência muito interessante, muito profunda e que convida à oração. Desde a preparação, os primeiros dias da preparação até então, na caminhada. De fato, é um momento de espiritualidade, de interiorizar a fé, de aprofundar e de viver esta quaresma, né? De partilhar os nossos sofrimentos com os sofrimentos de Cristo, o sofrimento da humanidade com os sofrimentos de Cristo. É um momento de penitência, de muita oração. Como é que se sente o ambiente entre estas mulheres todas juntas e, no fundo, estas famílias, porque também há aqui casais e crianças? De fato, é uma emoção muito forte, um sentimento comum, que é incapaz de explicar, né? Uma união incapaz de explicar, que cada um vem com os seus pedidos, vem com os seus problemas, mas todos recorremos a um só Senhor, um único Deus, a quem nós encontramos o auxílio. É muito profundo ver que todos nos unimos para uma boa causa. Há uma sede de Deus nesta humanidade. De fato, que às vezes a gente parece que não a percebe, não é? É verdade, há uma sede de Deus, há uma sede de Deus. E é interessante saber que buscamos na fonte verdadeira, ver muita gente guiando-se para uma fonte eterna. Padre Norberto, mais uma caminhada que não é mais uma caminhada, é uma nova caminhada. Sem dúvida, cada romaria é uma romaria, cada ano uma experiência, uma vivência, sobretudo este ano tendo em conta o caminho da nossa Diocese, renovando, atualizando esta graça batismal e sobretudo reafirmando aquilo que é o dom que a gente tem, que é de sermos filhos de Deus, que é termos um Deus que nos salva, que é um Deus que caminha connosco, e esta romaria é a expressão desta igreja que caminha. É uma romaria de certa forma diferente, uma vez que tem homens, tem mulheres, e é uma forma também de sentirmos esta igreja como comunidade, como povo que caminha e que vai se renovando dia a dia. É sempre uma novidade. Este ano, qual é a grande novidade da romaria? Este ano a gente procura sempre trazer dinâmicas diferentes, novas, e este ano vamos procurar
sobretudo reanimar a nossa graça batismal a partir de uma dinâmica que o grupo de jovens da nossa paróquia também preparou, a partir de uma pedra, e também que cada irmão e cada irmã recebeu, aqui é a entrada do Santo Pastoral Pio XII, que tem uma mensagem, e há uma irmã que está a transportar um vaso que se partiu de uma forma muito simbólica na quinta-feira na celebração do perdão. É um vaso que significa, de facto, a nossa vida muitas vezes fragmentada, partida, e junto com este vaso, com esses cacos, vão as intenções que cada uma escreveu. E depois, no final, vai aparecer um vaso novo. Em todos esses cacos vão para dentro do vaso novo, que é esta transformação que Deus vai fazendo em nós, esta reconstrução que o batismo faz em nós. Depois, na Lagoa, também o grupo de jovens vai explorar a segunda parte desta dinâmica da pedra que foi entregue com a mensagem, no sentido de que é preciso partilhar também sofrimentos, partilhar as esperanças, partilhar as inquietações e as alegrias, claro. E depois o não chegarmos à Ribeira Chã. Vamos ficar num pisão e é o avistar da Ribeira Chã como a terra da promessa, precisamente para dar-nos aquela ideia. A Romaria não acaba agora, isto não é chegamos aqui ao final, não. Parece que a Romaria fica interrompida ali, porque não chegamos a nenhuma igreja, ficamos a meio caminho. Parece que ficamos a meio caminho. A ideia é esta, a Romaria é uma parte do caminho, mas não é o caminho todo, é uma parte. E agora cada um tem que fazer o resto do seu caminho. Patrícia Varão. E é da comunidade de Nossa Senhora de Fátima. Lagoa, Nossa Senhora do Rosário. Muito bem, mas faz esta caminhada com o Padre Norberto já há muitos anos. Já há muitos anos, até já perdi a conta dos anos. Desde que ele está aqui no Lagete, sempre fiz a caminhada, só não fiz o ano que estava grávida de gêmeos e desde então tenho feito sempre a caminhada. E agora já levo a minha filha também comigo. E o que é para si esta caminhada? Esta caminhada acaba por ser um retiro. Um parar de toda a nossa vida, né? Do dia a dia, dos afazeres da casa, do trabalho, um parar e ter um tempo só para nós com Deus. Tentar ali fazer uma introspeção da nossa vida, do que é que está mal, o que é que está bem, o que é que podemos mudar, haver ali uma reflexão. E a sua filha, como é que acompanha esta caminhada? Acompanha muito bem, acho que ela tem mais energia do que eu, ela sempre fica como, ela por acaso o primeiro ano que ela ia sair, foi no ano que depois veio a pandemia e fica muito triste porque não podia sair, e desde que voltamos já ela tem uma energia. E quando é que é as reuniões? E quando é que vamos sair? E qual é o dia da Romaria? Porque é caro, e vai levando a cruz no grupo da frente. Uma Romaria menos penitencial, porque cantar também é rezar duas vezes. Melhor que Jesus não há. Melhor que Jesus não há, melhor que Jesus não há, não há, não há, não há. Na Ilha Terceira, durante a próxima semana, 2 grupos de romeiros vão para as estradas. O rancho de romeiros do Santuário de Nossa Senhora da Conceição sai na próxima quarta-feira, na 18ª Romaria Quaresmal, com 28 romeiros. Sendo que 6 são novos. 3 daqui da ilha e 3 que vêm do continente. Os moldes são os mesmos do ano passado, pronto, o percurso já está delineado. O primeiro dia saímos da Conceição, aí pernoitamos nas 12 Ribeiras. No segundo dia saímos das 12 Ribeiras e pernoitamos na Agualva. No terceiro dia fazemos o trajeto da Agualva até o Porto Martins. No quarto dia é o dia que nós dizemos que é o dia do deserto, porque é só nós e Nosso Senhor, basicamente é Porto Martins, São Sebastião, mas claro, vamos até aquilo que a gente costuma designar a Santinha do Mato e voltamos para baixo. E o último dia é de São Sebastião até a Conceição novamente. Paulo Roldão, mestre do rancho, entre os 12 e os 60 anos, os romeiros da Conceição estarão nas estradas de quarta a domingo. Já as caminhantes também do Santuário da Conceição vão sair no sábado pela madrugada para a 12ª Caminhada Quaresmal. A Nortins da organização explica o trajeto da peregrinação. Este ano o percurso, portanto, é para o norte, com saída, portanto, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, do Santuário, pelas 6h30, em direção à Ermida do Desterro. Depois iremos à Ermida de Nossa Senhora do Parto, em São João de Deus, Igreja da Sé, Convento
de São Gonçalo, Igreja de São Pedro, Ermida da Nossa Senhora da Penha de França, que nunca fomos, é a primeira vez que fazemos este percurso, Capela do Convento das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Depois tomamos o pequeno almoço na despensa do Império de São Carlos, oferecido gentilmente pela Comissão de Festas de São Carlos de 2026. Entramos na Igreja de São Carlos, Ermida do Cantinho, onde teremos uma reflexão em conjunto, orientada pela nossa irmã, que faz parte da Comissão, Carla Martins. Depois a Igreja de São Bartolomeu, Igreja das Cinco Rimeiras, e almoçamos na Junta de Freguesia de São Bento. Depois iremos em direção à Igreja de Santa Bárbara, onde teremos a Eucaristia às 16 horas, e partimos em direção às 12 Ribeiras, onde iremos pernoitar no centro de dia. Também é a primeira vez que ficamos lá, gentilmente cedido pela Junta de Freguesia também, e, portanto, onde iríamos fazer a nossa reflexão noturna, vários jogos bíblicos, e onde, portanto, várias atividades no serão, e pernoitamos. No dia 15, portanto, saímos às 8h30 em direção ao Santuário da Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, onde teremos a oração da manhã. Depois partimos em direção ao Raminho, altares. Almoçamos na Santa Casa dos Altares, também esta refeição gentilmente oferecida pela mesa da Santa Casa dos Altares. Biscoitos, 4 Ribeiras, Igreja dos Biscoitos, Igreja das 4 Ribeiras, e faremos a Eucaristia de encerramento na Igreja da Agualva pelas 18 horas. Depois de vários encontros formativos, as 60 caminhantes estarão nas estradas nos dias 14 e 15 de março. A 22ª Romaria Escolar acontece a 21 de março, sábado, e tem como destino final a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, na Bretanha. Bento Aguiar, de Pastoral Escolar, adiantou ao Igreja Açores o tema escolhido para este ano. O tema este ano, como tema mais incisivo, escolhemos uma passagem, uma reflexão da mensagem do nosso Bispo Dom Armando para a Quaresma e também para os romeiros, com o slogan em peregrinação interior e comunitária a caminho da Páscoa. É esse tema que vamos tentar explorar e vivenciar nesse dia, e porque tentamos sempre, além dos objetivos iniciais e originais da Romaria, tentamos sempre ir na onda positiva daquilo que são as mensagens quaresmais, as dinâmicas da Igreja para o tempo da Quaresma. A Romaria Escolar conta mais uma vez com exemplos veteranos. Os nossos irmãos de São Pedro têm sido nossos parceiros muito importantes nos últimos anos, e agradeço também publicamente o seu empenho e dedicação, porque sem eles não seria possível a realização da Romaria Escolar na dinâmica que nós pretendemos, que é para dar um tom mais de seriedade e de relação próxima com a tradição dos romeiros de São Miguel. E eles vão outra vez connosco, já estão comprometidos com essa nossa iniciativa, e novamente agradeço os meus irmãos de São Pedro que vão estar nas dinâmicas, nas entradas e das saídas das igrejas, e também nas orações e nos momentos de reflexão serão coordenados por ele. De Ponta Delgada até à Bretanha, esta romaria, organizada pela Pastoral Escolar, já envolve várias escolas da ilha de São Miguel. A romaria escolar começa na iniciativa de um grupo de professores de Educação Física da Escola Secundária das Laranjeiras, e depois, 2-3 anos depois, o Serviço Diocesano da Pastoral Escolar, na delegação de São Miguel, adotou essa iniciativa e depois transformou-a de uma escola, digamos, mais localizada, que era Laranjeiras, para todas as escolas de São Miguel. Claro que por questões de logística e também de oportunidade, porque as outras escolas de concelhos mais distantes é difícil portanto, congregar todos nesse dia em Ponta Delgada, acabou a Romaria Escolar nos últimos anos tem sido direcionada a todas, mas essencialmente a todas as escolas, mas essencialmente para as escolas do concelho de Ponta Delgada e também Lagoa e Ribeira Grande. A título de exemplo, ano passado tivemos até
temos presença, que muito estimamos, de 3 alunos da povoação. Portanto, é para todas, se bem que não só alunos, mas toda a comunidade educativa, professores, pessoal não docente, familiares, mas preferencialmente para questões logísticas, já se sabe, para as escolas de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande. As inscrições continuam a decorrer e a organização espera reunir entre 70 e 80 pessoas, entre alunos, professores, funcionários e familiares. Quem acolhe um migrante, acolhe a Cristo. É o mote do Guia do Migrante lançado esta semana pela Comissão Diocesana da Pastoral das Migrações. Ana Silva, responsável pela comissão, explica em que consiste este guia. É um manual de informação para que todas as pessoas que procuram os serviços ligados à Diocese de Angra possam ter aqui um conjunto de informação essencial à sua integração, seja do ponto de vista de quem procura, seja do ponto de vista de quem acolhe, de poder ter informações básicas do dia-a-dia que vão permitir à pessoa migrante ser encaminhada corretamente para os serviços correspondentes. Aqui é precisamente ser um acolhimento e um acolhimento informado para evitar que as pessoas depois percorram instituições atrás de instituições sem saber corretamente onde se dirigir. E aqui o guia tenta minimizar esse impacto que possa ter a desinformação, atribuindo aqui informações que vão desde o acolhimento à própria informação de finanças, segurança social, de saúde, educação, bem como de competências do dia-a-dia e dos próprios contactos das entidades regionais, que depois tem aqui o acompanhamento mais especializado em termos do acolhimento e integração de pessoas migrantes nos Açores. Um guia destinado ao migrante, mas também a quem os acolhe. Essa foi sem dúvida a premissa principal, foi assegurar que quem acolhe está munido de informação correta e fidedigna sobre aquilo que pode e deve aconselhar. Porque naturalmente que a pessoa migrante acaba por ter, por outras fontes, informações bastante diversificadas. Mas para nós importava que dentro da nossa comunidade religiosa houvesse aqui um maior entendimento dos conceitos, mas acima de tudo uma maior informação para que perante um pedido de ajuda, uma necessidade de esclarecimento, pudessem estar devidamente informados. E aqui o acompanhamento que depois acabarão por estar vai no sentido também das respostas que existem, procurando sempre que haja um maior transtorno na procura de informação e no seu benefício. Este guia foi elaborado com base nas necessidades verificadas nos atendimentos realizados pela Pastoral das Migrações e conta também com uma versão bilingue, de forma a tornar a informação mais acessível e segura. O documento poderá ser também utilizado pelas comunidades paroquiais da Diocese de Angra. Decorre entre 1 e 21 de março, em Roma, a 4ª Assembleia Geral do Movimento dos Focolares. O encontro reúne cerca de 320 representantes do movimento por todo o mundo. Margarida Serpa, do Movimento nos Açores, diz que este é um tempo decisivo para perpetuar os valores da fundadora. Esta Assembleia, que se realiza 5 em 5 anos, é muito importante para perpetuar o ideal de Chiara Lubich, que, como sabem, há 18 anos faleceu, precisamente no dia 14 de março, o aniversário é já no próximo sábado, e no fundo é para continuar, a ser fiéis ao carisma, que é o carisma da unidade, e tudo o que se faz. Agora que não temos a fundadora viva, é importante que seja feito em unidade e essa preparação, portanto, foram longos meses. Nós também participamos aqui ativamente nos Açores com propostas. Portanto, o ideal é o ideal da unidade, portanto, todos são chamados à unidade. Nós aqui somos poucos, é verdade. Estamos em São Miguel, maioritariamente, na Terceira, um pequeno grupo de aderentes. Santa Maria, uma família. No Faial também temos aderentes, no Pico, mas ainda não conseguimos chegar assim às ilhas assim tipo Flores
Tem pessoas que conhecem, mas não estamos ainda em todos. A integrante dos Focolares na região explica também as dificuldades do movimento nos Açores. Um deles que nós sentimos é que portanto, nós investimos muito nas camadas jovens. Neste momento estamos a começar pelos mais pequeninos. Portanto, nas catequeses temos ido, sobretudo ali na Ribeira Grande, começamos pelos mais pequenos. Mas chega-se a um ponto que os nossos jovens vão todos para fora. E então fica só, digamos, os mais velhos. E as forças já não são o que era. Há muitos deles não voltam, né? Fazem a sua vida lá fora. E nós sentimos que não conseguimos chegar a todo lado. Portanto, houve uma altura que a gente realmente tinha uma comunidade maior, mas ultimamente portanto, somos um grupinho pequenino e a verdade é que como também já temos a nossa idade, alguns, e temos muitos compromissos profissionais e familiares, às vezes não é fácil sair e ir para outra ilha. Quando estava cá o centro do movimento, teve cá um focolar durante alguns anos, aí era mais fácil. Nessa altura realmente a comunidade era muito maior, porque o grupo de focolarinas que estava cá estava dedicado a 100%. O encontro começou com 3 dias de retiro espiritual e a partir de sexta-feira começaram as sessões plenárias e os trabalhos em cerca de 30 grupos que analisam propostas enviadas por comunidades de focolares em todo o mundo. Um dos marcos do encontro mundial é a eleição da presidente e do co-presidente do movimento a 12 de março. No próximo domingo, dia 15, serão eleitos os conselheiros gerais. Na preparação deste encontro estiveram cerca de 150 países. O movimento nasceu em Itália em 1943 e tem cerca de 2 milhões de membros em 182 países. O Caminho Neocatecumenal promove em Angra um ciclo de catequeses quaresmais que convidam a redescobrir a fé. A iniciativa é da comunidade do Caminho em Nossa Senhora da Conceição, em Angra. Estes encontros então visam o anúncio do Carigma, distribuído por 15 catequeses, cada uma com um tema específico, em que no global apresentam o Carigma, que é a grande notícia, que Jesus Cristo, por amor a cada um de nós, foi crucificado, morto, sepultado e que foi ressuscitado por Deus e levado a Senhor Quírios, que é Senhor dos Senhores e que resgatou a humanidade e que deixou-nos o seu Espírito para podermos converter-nos e assim já ter uma experiência aqui na Terra de céu. Nelson Henriques, catequista do Caminho Neocatecumenal, adianta que as 15 catequeses realizam-se às segundas e quartas-feiras pelas 20 horas e explica a quem se destinam. Antes destes encontros, nós fizemos os anúncios destes encontros na Igreja do Lameirinho, Igreja do Desterro e na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, nas diversas Eucaristias, em que distribuímos uma pagela com estas informações e fizemos o convite às pessoas. Infelizmente, este ano, como o tempo não permitiu, nós não fizemos o anúncio pelas ruas. Normalmente também saímos com a cruz, saímos com os salmistas a cantarem cânticos e distribuímos as pagelas e fazemos o anúncio destes encontros pessoalmente às pessoas que encontramos na rua e é assim que fazemos. Não são necessárias inscrições prévias para assistir a estas catequeses quaresmais. Basta aparecer na Rua do Cruzeiro, número 42, primeiro andar, em Angra, às segundas e quartas-feiras, pelas 20 horas. De 14 a 22 de março, a paróquia de São José, em Ponta Delgada, promove a Semana do seu patrono. A retoma de uma tradição, garante Francisco Almeida Medeiros, do Conselho Pastoral
paroquial. Esta iniciativa recupera uma tradição antiga que existia na paróquia, que deixou de celebrar há várias décadas, que era a Semana de São José. E o Conselho Pastoral quis recuperar e quis dar aqui grande ênfase a algumas expressões de cultura e de espiritualidade, no fundo atualizando a herança, integrando fé, cultura, aqui a vida comunitária, sobretudo com a participação das várias gerações. E é isso que se pretende propor à comunidade durante essa semana, sempre inspirados pela figura de São José, o tal homem justo, silencioso, guardião do mistério, trabalhador e, no fundo, um peregrino da esperança. Uma semana de tradição, mas em diálogo com a arte contemporânea. Destacaria, em primeiro lugar, na segunda-feira, uma exposição intitulada O Tesouro da Fé, São José na Nossa Vida, foi elaborada pelas crianças, jardins de infância e do centro paroquial e pelos idosos, que no fundo procura juntar a memória histórica e os mais novos. Nessa exposição vão ser apresentadas imagens e orações dedicadas a São José, vão ser apresentados altares preparados pelos séniores, vai ser apresentada uma mostra de bordões realizados pelas crianças e parece-me que isto é muito interessante. Por outro lado, também neste mesmo dia, às 6h30, vai ser inaugurada uma mostra expositiva de pequenos objetos ligados à devoção a São José, pagelas, missais e outros pequenos objetos. Mas talvez o que destacaria aqui nessa mostra expositiva não é tanto a mostra em si, é talvez o que ela representou e que foi a recolha, foi justamente o pretexto de envolver e implicar toda a comunidade paroquial. Depois também destacaria, para além de uma conferência que vai haver sobre a fraternidade, que será preferida pelo professor Alfredo Teixeira, destacaria também aqui uma inauguração de um quadro da artista Beatriz Brum, que no fundo vai oferecer à paróquia uma obra inspirada na interioridade e no caminho espiritual de Santo Agostinho. É uma obra muito interessante porque se funda numas linhas de luz e no fundo, um itinerário interior que cada um de nós faz e que conduz à verdade, ao encontro com Deus. Está sempre aberta ao diálogo com a arte contemporânea, porque isso significa, no fundo, reconhecer que Deus continua a falar também através dessas linguagens do nosso tempo e as questões artísticas podem abrir caminhos de contemplação, provocar perguntas, ajudar a pessoa a centrar dentro de si mesma e, portanto, acolher uma obra como a de Beatriz Brum não é apenas acolher um objeto estético, no fundo é afirmar e querer afirmar a paróquia como um espaço onde a cultura e a espiritualidade se encontram. No dia 19, pelas 10h30, haverá uma Romaria das Crianças no campo de São Francisco e o ponto alto das celebrações tem lugar no domingo, 22 de março, com a celebração dos doentes, presidida pelo Bispo Dom Armando. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. As Aventuras de Sherlock Holmes é uma série clássica da televisão. Rodada entre 1984 e 85, trouxe-nos as histórias de Arthur Conan Doyle aos nossos ecrãs. Em contraste com versões mais recentes, o célebre detetive não é apresentado como um herói da ação, mas sim um cérebro extraordinário e com grande sentido prático. O seu companheiro Watson é também aqui menos importante porque o enredo é menos físico, mais centrado na astúcia e engenho do protagonista. O detetive também não é aqui o excêntrico que tem sido a norma mais recentemente. Esta simplicidade, juntamente com os personagens secundários marcadamente britânicos, acrescenta um charme, um realismo a cada episódio. Além disso, o ator Jeremy Brett será para sempre a face mais famosa de Sherlock Holmes. Onde a série pode desapontar alguns é na ausência de efeitos especiais ou grandes sequências de ação. Assim sendo, as aventuras de Sherlock Holmes valem precisamente pela força das histórias que conta. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. E por hoje é tudo. O Igreja Açores está de regresso no próximo domingo. Até lá. Igreja Açores.
o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.